Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Obrigado, irmão. Marcos, no capítulo 4, eu quero ler com vocês a parábola do semeador. Deus está movendo no nosso meio este louvor, este tempo de ministração é a maior evidência daquilo que a própria palavra de Deus nos diz, de que o Senhor habita em meio aos louvores. E aí se a gente junta esta verdade com outra verdade que diz, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, aí nós vamos ver, puxa, o Senhor habita, está aqui, então aqui nesse lugar há liberdade para nós experimentarmos a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, vidas são libertas, amém? Então vamos continuar reverentes e conscientes desta mesma presença, e eu te convido a ler comigo, Evangelho de Marcos, eu vou ler 2 trechos do capítulo 4, ambos fazendo referência à parábola do semeador. O primeiro deles está a partir do verso de número 3, diz assim: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele vai fazer uma pausa, quer dizer, eu vou fazer uma pausa do verso 10 ao 12, já lhe digo porquê, e no verso 13 ele continua. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Acho que eu já li isso, não já? 16. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Pai querido, muito obrigado por essa noite. O Senhor está se manifestando com tanta evidência, com tanta contundência neste lugar. É este lugar secreto, Senhor, da Tua presença, da Tua manifestação que nós ansiamos, e por isso nós agradecemos agora pela Tua palavra, a Tua verdade exposta a nós, que Teu Espírito ministre aos nossos corações, Senhor, aquilo que Tu queres falar e transformar as nossas vidas hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu pulei de propósito o verso 10, 11 e 12, porque eles fazem parte do que a gente chamaria de os mistérios do reino de Deus. O verso de número 9, 10, o Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, fala o que Jesus está citando aqui, quando ele diz assim, vou ler para você: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí repare, verso 10. Quando ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas. E aí ele cita esse texto de Isaías 6, que
que diz: ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Ué, e Deus não quer que as pessoas se convertam e sejam perdoadas? Quando a gente fala de mistérios da palavra de Deus, é porque este estilo de ensino chamado parábolas, ele traz um contexto simbólico, alegórico, palavras que não são tão claras, são histórias que, dependendo do nosso momento de vida e de como os nossos ouvidos atentam para a palavra de Deus, nós recebemos e entendemos. Veja só, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Todos conhecem, filho mais novo sai de casa, o mais velho fica, obediente ao pai. Aí a gente lê aquela história, instantaneamente a nossa tendência primeira é tentar nos identificar com aquele filho mais jovem. Assim como ele, nós temos momentos em que damos as costas para o pai, saímos em busca de uma autorrealização, apenas para dar conta de que, cedo ou tarde, bobeamos, vacilamos e entendemos a necessidade de retornar à casa do pai. Aí Jesus, contando esta parábola, ele abre margem para que muitos de nós se entendam como esse filho mais novo, que precisa retornar à casa paterna. Mas aqui é onde entra a riqueza desse mistério do ensino em parábolas. Ao mesmo tempo que pessoas vão se identificar com o filho mais novo, outras se enxergam no filho mais velho. Outras conseguem se observar naquela postura legalista, religiosa, que diz assim: todo domingo estou na casa do Senhor, faço tudo certo. E não sei se você se recorda, mas o filho mais velho, quando o mais novo chega e o pai acolhe, o mais velho, cheio de ressentimento, olha para o pai e diz: espera aí, todo domingo eu estou aqui, eu dou meu dízimo, eu faço tudo certo. Como é que agora o senhor manda fazer um churrasco com o boi mais gordo da fazenda para ele, e para mim o senhor nunca deu nada? Percebe o ressentimento atrás dessa postura religiosa? E aí a carapuça veste naqueles a quem o Espírito quer ministrar. Então, quando eu falo parábolas e mistérios de Deus, é sobre isso que nós falamos, sobre esta capacidade do Espírito Santo passear no nosso meio, e a despeito de com quem você se parece, Ele, Deus, que conhece o teu coração, vai impactá-lo da forma que Ele sabe que você precisa entender esta mensagem. Amém? Eu quero demais que Deus toque nas nossas vidas hoje. Nós vamos ver 4 tipos de solos onde esta semente cai. E a pergunta já fica para você prestar atenção: qual desses 4 é você? E eu oro para que o Espírito de Deus passeie com liberdade no nosso meio. E no meio desta parábola, faça, quem sabe, a carapuça vestir em todos nós. Amém, irmãos? O texto começa falando de uma batalha que se trava. Jesus, ao explicar a parábola, ele diz que nós recebemos a semente. A semente é o Evangelho, é a palavra de Deus que é semeada. Portanto, a terra que acolhe essa semente é os nossos corações. Quando o Espírito de Deus, então, vai mover para, do jeito dele, tocar vidas, o texto já começa nos mostrando que uma batalha se estabelece. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas olha que interessante. Os pés dos homens pisam a semente, as aves do céu comem essa semente, a rocha seca a semente e o sol a queima, os espinhos abafam e frustram o seu crescimento. Percebeu isso? É como se todo o cosmos, animado e inanimado, conspirasse contra o efeito desta semente que é lançada. Jesus está dizendo, antes mesmo de especificar cada solo, ele diz: olha, a semente vai ser semeada, mas saiba você que já tem uma batalha sendo travada. São pés que vão pisar, são aves que vão comer, são espinhos que vão abafar, é o sol quente e a terra dura que vai secar. Ou seja, não vai ser fácil para que esta semente encontre ocasião.
Não vai ser fácil para que você consiga ouvir o Evangelho e deixar que isso encontre profundidade no seu coração e possa te transformar de dentro para fora. Não vai ser fácil, se prepare, porque o semeador saiu a semear. Aleluia! Então vamos lá, 4 tipos de solo. O primeiro deles é a beirada do caminho. A beira do caminho é interessante, diferente dos outros 3. Os outros 3 você lembra que é o solo rochoso, é o solo espinhoso e é o solo fértil. Estes 3 solos são lugares onde o semeador vai semear propositalmente. Agora, na beira do caminho não existe intencionalidade, as sementes simplesmente caem. Nenhum semeador vai, enquanto se dirige para a lavoura, ficar jogando na beirada do caminho. Ele espera chegar na terra dele, que ele preferencialmente tenha preparado, e aí então semeia. Repare, esta beirada de caminho, ela é esse lugar onde não há propósito. O coração que se assemelha a esta beira do caminho é um coração sem muito interesse. Talvez seja aquele tipo de coração que vem para cá, mas vem para cá muito mais para se encontrar com alguns amigos e daqui comer uma pizza. Vem para cá já há tanto tempo que o coração já está embrutecido, cauterizado. O que entra por aqui, sai por aqui, é bonito, levanta, bate palma, mas não há muito interesse, não há muita intencionalidade de que aqui chegando, essa semente venha e me transforme de verdade. Aí Jesus disse que essas sementes que caem no beira do caminho ficam à mercê de Satanás. O Evangelho de Lucas diz que esta semente que cai à beira do caminho, vem as aves e comem, as que sobram são pisadas pelos homens, não tem utilidade alguma. Entra aqui e sai por aqui. Agora veja, quando ele diz que Satanás vem e rouba, deixa eu ler de volta para você. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra delas. Verso 15. Não confunda esse momento aqui com um ser vermelhinho de chifre que vem correndo, pega a palavra e leva para fora. Não é assim. A palavra Satanás vem do hebraico Satã, que significa adversário, opositor. Eu trouxe só por curiosidade um texto de 1 Reis, capítulo 11, que fala do reinado do rei Salomão, e cita esse camarada chamado Haddad, descendente de Edom. Ele era um edomita, adversário de Salomão. A palavra adversário ali no verso 14 é a palavra Satã. Eu e você temos, no nosso cotidiano, muitas circunstâncias que são adversárias à vontade de Deus em nossas vidas. Sim ou não? Se opõem. Às vezes, não apenas circunstâncias, às vezes pessoas, amizades, má influências. Veja só, Jesus Cristo uma vez chegou para Pedro, que era brother. Chegou para Pedro e quando Pedro disse, Senhor, isso não vai acontecer, o Senhor não vai para a cruz dos romanos. Eu vou ficar aqui para lhe proteger, para dar a minha vida se necessário for. Estava se opondo ao plano sacrificial de Cristo. O que é que Jesus disse para ele? Passa para trás de mim, Satanás. Parece uma ofensa, algo ríspido, mas dentro de um contexto linguístico, algo muito plausível. Naquele momento, o próprio Pedro estava assumindo uma postura adversária ao projeto de Deus na história. Então, todos nós temos circunstâncias ou pessoas ao nosso redor que agem como Satanás, que vão, dependendo deste nosso desinteresse em ouvir a palavra, no momento da adversidade, saqueiam esta palavra. O que a gente ouve aqui, gosta, levanta a mão, mas não se compromete, não leva adiante, fica como este terreno árido de beirada de caminho, na primeira adversidade, na primeira presença de um Satã, esta palavra é furtada, tirada, e você deixa de vivê-la. Está claro? Jesus disse, cuidado para o coração de vocês não ser bem intencionado, mas ausente de interesse, de compromisso. Vai ser como aquela semente preciosa que cai à beira do caminho. Aí ele diz, mas tem uma outra imagem.
É a imagem do terreno pedregoso. Agora, não vamos imaginar que o semeador, dono de sementes preciosas, das quais ele vai tirar o sustento dele, porque você não pode deixar de lembrar que Jesus está falando esta parábola num ambiente agrícola. As pessoas dependiam da terra, as pessoas dependiam de uma semeadura própria que vingasse. Não achemos nós que o camarada vai irresponsável e ignorantemente pegar a semente e jogar em cima de uma pedra. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que ele jogou na pedra, ele jogou em um solo pedregoso. É diferente. Sabe como é um solo pedregoso? Você olha e ele tem terra. Ele parece que vai vingar. Você olha de cima, você só vê a terra e diz, opa, a semente aqui vai dar certo. Mas por baixo é rocha, é dureza. E aí ele diz aqui, no verso 16, outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Este tipo de solo é o solo da fé superficial. Ele por cima parece ser bom para semear, mas ele tem rochas embaixo, não vai permitir que as raízes encontrem profundidade. Sabe que fé superficial é essa? É a que nós temos visto muito, infelizmente, em nossos dias, ao nosso redor. É uma fé baseada em jargões religiosos. É uma fé baseada em interesses individuais. É uma fé de pessoas que ouvem com alegria, que se alegram, mas estão interessadas em consumir esta espiritualidade apenas pensando em seu próprio interesse e necessidades. É gente que faz da igreja e eventualmente de Deus um objeto de consumo, que diz assim, eu estou passando uma barra, eu estou meio estressado, então eu vou lá para a igreja para ver se eu dou uma carga nova para começar a semana bem. Olha, a carga nova, a bênção, o up emocional é ganho indireto. Vai ter, é bênção de Deus, mas não pode ser o alvo principal de uma fé engajada com Cristo Jesus. O alvo principal é a presença do próprio Cristo em nossas vidas. Mas se o nosso coração for como este solo que aparenta fertilidade, mas que por causa de suas rochas não permite que as raízes se lancem, esta fé será superficial. Esta fé baseada em promessas imediatistas, dá isso que vai ter aquilo, cumpre a campanha tal que você vai ter o sucesso tal. Esse tipo de fé não aguenta uma segunda-feira tumultuada. Vou repetir para você. Este tipo de fé superficial pede arrego na hora que os problemas chegam. Os problemas batem a porta de todos nós, ninguém aqui está blindado, ninguém aqui está livre. E quando os problemas batem a porta, sejam eles de que ordem forem, relacionais, financeiros, crise de saúde, quando ele bate à sua porta, se você não estiver alicerçado em uma fé sólida em Cristo Jesus, é capaz de você até se ressentir com Deus e dizer, Senhor, eu recebi a Tua palavra com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e agora isso me acontece. Deus não é justo. Aí tem gente que abandona, tem gente que sai, tem gente, como eu já ouvi uma vez, que diz, não, aquele negócio da igreja não deu muito certo para mim não. Como assim? Que isso? O que é que estava em jogo aqui? Não deu muito certo? Como assim? Percebe, gente? Quando ele fala aqui, recebem com alegria. Veja, a fé tem uma dimensão emocional. Nós precisamos sentir, abraçar a experiência de espiritualidade com muito sentimento, é verdade, mas ela não pode ser só emocional, existe um aspecto racional também. E quando o texto diz que este solo rochoso recebe a fé, a semeadura, com rapidez e com muita alegria, a gente desconfia, opa, talvez isso aqui seja um ambiente de excessivo emocionalismo, e aí fica só na emoção, não desce com raízes profundas que façam sentido à mente e ao coração, percebem? Então Jesus diz, cuidado para o solo de vocês não ser nem essa beirada de caminho, que ouve com desinteresse, mas também nem este solo rochoso,
que recebe cheio de pulo, de arrepio, de alegria, mas na hora do vamos ver, a fé é muito rasa e você deixa de lado. Aí ele segue dizendo para o terceiro tipo de fé, o terceiro tipo de terreno que vai receber a semente da palavra. É o solo entre espinhos. E aqui vale a pena falar um pouco sobre essa imagem. Lembre-se, nós estamos falando de uma parábola. E a parábola, ela é rica em imagens, para que em cada imagem a gente consiga viajar nas asas da identificação. Então ele fala de um solo que junto com a planta vai crescer espinhos. Os espinhos, biblicamente falando, são uma imagem dos resultados negativos do pecado, lá no Éden. Se você se recordar, no capítulo 3 de Gênesis, uma das maldições decorrentes do pecado de Adão é quando Deus os expulsa do paraíso e diz assim: a partir de agora, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e espinhos. Veja, antes a terra estava a total serviço do homem para trazer-lhe deleite, para trazer-lhe sustento. Deus diz: é tua tarefa ir lá e cultivar esta terra, fazê-la florescer para que você se beneficie dela, para que ela lhe abençoe e lhe supra. Isso está até o capítulo 2. No capítulo 3, quando o homem resolve ser rebelde e dizer: a partir de agora, comi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir de agora sou eu quem decido o que é bem e o que é mal, aí Deus diz: agora, dentre outras coisas, a terra vai produzir espinhos. E olha que interessante, eu fiz uma pesquisa em alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, deixa eu passar rápido aqui para você, olha que interessante, já falei de Gênesis 3, Números 33 e Josué 23, diz que as nações vizinhas de Israel seriam um incômodo para o povo, assim como espinhos nas suas costas. Em Juízes capítulo 8, diz que Gideão, um grande juiz de Israel, puniu o rei dos midianitas com um chicote de espinhos. O livro de Jó, capítulo 31, ele está defendendo a sua integridade, ele diz assim: eu sou íntegro, e se eu não for, que venha sobre mim espinhos ao invés de trigo. Querendo dizer, olha, o trigo é o bom, é de onde a gente faz o pão, o espinho é o que não presta, que venha esse castigo sobre mim. Provérbios 15 e 22, ambos os caminhos do preguiçoso e do perverso são caminhos espinhosos. Dá para pegar a imagem? Olha o que é que a palavra de Deus vai elucidando a respeito do espinho. Ele diz em todos os livros dos profetas que os espinhos significam castigo de Deus sobre o Israel rebelde. Aí vem o Novo Testamento, João, Evangelho de João, capítulo 19. Os guardas em zombaria a Jesus tecem para ele uma coroa de espinhos. E Hebreus capítulo 6 diz que a terra produz bons frutos, ou só dá espinhos, servirá apenas para ser queimada. Sabe, estes corações de pessoas que são como um solo espinhoso, trazem muitas dificuldades para o corpo de Cristo também. Porque veja, onde há espinho, não há proximidade e contato, mas sim renúncia. O espinho repele, não aproxima. É ou não é, irmãos? Na natureza, algumas plantas têm em seus caules espinhos como instrumento de proteção, de autopreservação, para que o predador não chegue perto. Então, nós não queremos espinhos. Nós não queremos conversa com solo espinhoso. E principalmente pelo que Jesus diz. Porque ele fala, as que crescem sobre os espinhos, olha aqui no verso 18. As que são semeadas entre espinhos são pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam, 3 coisas, preste atenção, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, isto sufoca a palavra e tornam esta palavra o quê? Infrutífera. Este solo espinhoso é o seguinte, a pessoa vem aqui e ouve, a semente está sendo semeada, aí a pessoa ouve, dá atenção,
ela adora a igreja, ela adora a palavra de Deus, ela gosta de ouvir os sermões, ela posta na internet, mas na mesma proporção que ela gosta de tudo isso, ela também gosta muito das coisas desse mundo. Ela também gosta muito do encanto das riquezas. Ela também se entrega muito a prazeres artificiais que não vêm das mãos da fonte absoluta de todo prazer e de toda satisfação. É gente cujo coração, como disse Tiago, tem uma lealdade dividida. É o que Tiago chama de ânimo dobre. Ânimo dobre é lealdade dividida. Ora, eu sou leal ao que a palavra de Deus me diz, ora, eu sou leal ao que o meu coração anseia. São pessoas que terão imensa dificuldade de, na hora H, tomarem uma decisão em prol do reino, porque a lealdade de seu coração, o centro das suas vontades, está dividido. Ele quer isso, mas ele também quer muito aquilo, está em pé de igualdade. Jesus diz, cuidado, para o coração de vocês não ser como este solo espinhoso. O espinho é o resultado do pecado no nosso meio. O espinho é esta evidência de que nós temos uma inclinação natural por coisas que não nos aproximam, mas coisas que nos afastam de Deus. E você que vem sempre aqui, ou você que ouve pela internet, mas que ouve a mensagem que é pregada deste púlpito, você sabe que ninguém aqui está pregando contra o dinheiro, ninguém aqui está pregando contra as oportunidades que a vida nos dá para nos realizarmos e fazermos a diferença no mundo. O ponto não é esse. O ponto é colocarmos na balança em pesos iguais a minha obediência a Deus e, na mesma medida, a minha obediência cega e obstinada aos meus desejos e às minhas vontades. No reino de Deus, esta balança pende para o lado certo. E o lado certo é quando eu aprendo que a palavra de Deus é a verdade última que eu preciso permitir que tenha a regência da minha vida, das minhas atitudes, das minhas ações. Se eu deixar que os espíritos cresçam, os espinhos cresçam juntos, na hora da decisão, na hora de frutificar, na hora de mostrar a cara para o mundo e dizer, eu tenho um compromisso com Cristo, portanto, a minha resposta é não, ou então, portanto, a minha resposta é sim, dependendo do contexto, na hora H, se esse espinho tiver crescido, a palavra diz, ele abafa, e no que ele abafa, ele frustra esta linda obra de Deus de nos fazer frutificar. Está claro, irmãos? Que o seu coração não seja como este solo, onde a semente do Evangelho é semeada, mas porque tem ali outras sementes de ervas daninhas, a planta cresce e crescem juntos os espinhos e abafa tudo. Aí Jesus diz, ok, não sejam à beira do caminho, porque as situações que se opõem ao propósito de Deus vão frustrar os planos de Deus em você. Não seja tampouco o solo rochoso que tem a aparência de fértil, mas que não permite raízes serem lançadas ao fundo, e então quando vem o sol, ele queima e ela não continua, não prospera. Não cedam a uma espiritualidade superficial, de jargões bonitos, de frases de efeito. Isso não resiste a uma semana de problemas. Quando vierem os problemas, a gente deixa de lado. E em terceiro, não sejam também este solo onde crescem espinhos, porque eles vão abafar a obra linda de frutificação que Deus quer fazer em vocês e através de vocês. Aí ele termina então propondo, claro, a síntese. Ele diz, sejam como a boa terra. A boa terra seria o solo fértil. E aqui nesse momento vale a pena uma pergunta. Quando é que a boa terra é boa? O que é que faz do solo fértil, fértil? Você já parou para se perguntar isso? Porque a fertilidade não cai do céu. Não é simplesmente um solo que é naturalmente bom. Até porque quem tem um mínimo de passagem por áreas do semiárido sabe
que existem solos muito secos, aparentemente mortos, mas que, se forem trabalhados da forma correta, pode se tornar um solo fértil, sim ou não? O solo fértil é aquele onde houve investimento. O solo fértil é aquele que foi arejado, é aquele que foi nutrido. Precisou o camarada ir lá no depósito, comprar a saca de fertilizante, jogar na terra. Foi preciso atrelar o arado no animal e vir passando com o arado para arejar a terra. Foi preciso desenvolver estratégias de irrigações próprias para que a terra ficasse úmida e própria para receber boas sementes e dar bons frutos. Percebe, irmãos? O solo fértil, ele tem tudo a ver com a forma como eu e você investimos na terra. Como é que você investe no solo do seu coração? Que tipo de adubo, de nutriente você tem jogado ou não no seu coração? Nosso coração é isso aí, ó. Essa imagem representa bem. Jesus está falando que nós podemos ser alguns desses tipos de chão onde a semente cai. E nas entrelinhas do seu discurso, até porque faz parte dos mistérios da parábola de Jesus, ele está dizendo o seguinte: vocês podem ser qualquer um desses, mas o meu desejo, diz o mestre, é que vocês sejam este coração fértil, onde semana após semana, dia após dia, vocês têm se empenhado em alimentá-lo com a minha palavra. Dia após dia, vocês têm se empenhado em estarem próximos a pessoas que agregam valores de Deus no seu coração e também a serem você mesmos pessoas que agreguem valores no coração do teu próximo. Dia a dia, o Senhor te chama ao lugar secreto. O lugar secreto onde é você e Deus, onde a presença de Deus é tão clara, tão maciça, que as lágrimas não se contêm. Quem já visitou esse lugar? Aleluia! É assim que a gente dá uma aguada na terra. É assim que os ventos de Deus sopram, trazendo nutrientes para que as plantas prosperem. Percebe, irmãos? Esse texto nos coloca num lugar de autorreflexão. Quem sou eu? Qual dos 4 solos é o meu coração? Agora, além de terrenos, além de solos, esta parábola nos ensina uma outra lição. E com ela, eu começo a encerrar esta reflexão para te deixar pensando. Além de terrenos que precisam ser férteis, nós também somos semeadores. Nós recebemos essa semente, e quem recebe a semente precisa semear. A semente não pode ficar para você. Percebe, irmãos? Se o Espírito Santo habita no seu coração, você precisa lançar a sua palavra para o mundo ao seu redor, que tanto carece da palavra de Deus, para ser no mínimo um lugar melhor. Amém, queridos? Eu concluo com esta imagem aérea da terra de Israel, para trazer para vocês uma característica muito interessante das águas de Israel, para que a mensagem de hoje possa impactar sua vida. Lá nos altos do Monte Hermon, quase fronteira com o Líbano, lá em cima, surgem as primeiras nascentes do Rio Jordão. E lá de cima, essas nascentes desaguam neste primeiro espaço de água chamado Mar da Galileia. Jesus Cristo fez a maioria dos seus milagres lá em cima, nas margens do Mar da Galileia, uma área de 20 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros e meio no seu ponto mais largo, tão grande que é apenas um lago, mas se chama mar. E este lago da Galileia tem muitos peixes. Lembre-se, os discípulos eram pescadores, viviam da pesca. Muita vida, muito fruto saíam dessas águas e sustentavam
a vida cotidiana do povo da Palestina naquela época. Mas o rio Jordão, que vinha do Monte Hermon, desaguava na Galileia, ele não ficava retido, ele continua, e no que ele continua, por uma extensão de outros 100 quilômetros em linha reta, um pouco sinuoso, é verdade, ele deságua nas águas do Mar Salgado, também conhecido como o quê? Mar Morto. O Mar Morto tem quase 80 quilômetros de extensão, por 10 de largura. E ele não abriga vida alguma dentro dele. Na verdade, a proporção salina da água é de 1/3. 35% de sal na água. Não existe vida alguma. A região onde está situado o Mar Morto é o ponto mais profundo da terra, onde não houve escavação artificial do homem. Aí é o ponto natural mais profundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Eu tive a oportunidade de fazer uma pequena corridinha nas margens ali, e você não ouve absolutamente nada. Não tem vento, não tem pássaros, não tem peixe, obviamente, não tem vida alguma, é um silêncio sepulcral. Não dá para fazer muita arte dentro da água. Se você se baldear lá dentro e pegar no teu olho, acabou a tua viagem. É um lugar de morte. E a beleza desta imagem é a pergunta: o que é que difere o Mar da Galileia, tão cheio de vida, do Mar Morto, onde o silêncio sepulcral impera e a vida bateu em retirada? A diferença entre os dois é que, diferentemente do Mar Morto, cujas águas do Jordão chegam e param, o Mar da Galileia recebe as águas frescas do Monte Hermon, se enche e continua a desaguar para fora. Quando acolhemos a semente da palavra, ela não pode ficar retida, ela precisa ser transbordada, compartilhada, passada para frente, para que haja vida e vida em abundância. Se ficar retido, se você guardar, morre, não nasce nada, a vida se torna infrutífera. Percebem, queridos? Que sejamos não apenas um solo fértil para ouvir, receber, e porque eu estou investindo nesse terreno, ele é fértil o suficiente para prosperar e produzir a 30, 60, 100 por 1. Mas que além deste solo fértil, eu seja também esta fonte de águas vivas, que não são retidas, mas que são compartilhadas. E onde elas chegam, elas saciam a sede de um mundo sedento, de um mundo morto, de um mundo que precisa ouvir da minha boca e da sua boca o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos acorde, irmãos, que Deus nos chacoalhe, porque Ele não quer que sejamos solo superficial, tampouco solo desinteressado. Ele quer que sejamos férteis, para que os nossos frutos transformem outras vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.